Estamos iniciando mais um quadro do programa Papo Leve. Eu sou o Dr. William Campinho e dedico já há mais de 15 anos a minha carreira médica ao tratamento da obesidade. E hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo, que é o direito à cirurgia plástica reparadora após o grande emagrecimento, seja através da cirurgia bariátrica ou até mesmo através do tratamento medicamentoso. Mas vamos falar hoje especificamente como que os pacientes podem buscar o direito à cirurgia plástica reparadora. E para falar sobre esse tema, hoje eu trouxe uma convidada especialíssima. Além de minha paciente, ela também é a advogada Maria Valéria. Obrigada, doutor. É um prazer para mim estar aqui contigo nesse espaço e falando desse tema que é tão importante para mim também. Sim. Então, assim, como eu disse a vocês, Valéria, ela além de advogada, ela é minha paciente. E eu vou pedir para a Valéria primeiro me falar um pouquinho sobre como foi o processo dela de emagrecimento, tá? Quantos quilos ela conseguiu perder dentro desse processo e assim, e se ela sentiu a necessidade de passar pelo procedimento de cirurgia plástica reparadora após o seu processo de emagrecimento. Bom, o meu processo de emagrecimento foi assim um divisor de águas na minha vida, né? Eu cheguei aqui no instituto desanimada, sem muita perspectiva, e foi a minha última cartada, foi a minha última tentativa, mas eu confesso que eu não tinha expectativa de alcançar a meta de emagrecimento. Para mim, se eu conseguisse eliminar 10 quilos, era suficiente. Eu cheguei aqui com 106 quilos, e foi um processo incrível, porque passou muito rápido para mim. Como a gente conversava até um pouco antes, Sim. O fato de ter esse acompanhamento multidisciplinar foi o grande diferencial, porque eu fui tendo outras demandas no desenvolver do protocolo, e quando eu consegui unir a atividade física, a alimentação saudável, a minha mudança de hábitos, até em relação ao sono, a forma de me posicionar, foi uma mudança total. Eu consegui eliminar os 36 quilos. Olha! E nas últimas bios eu já tive até ganho de massa considerável. Então, assim, eu tô muito feliz. E é claro, é muito peso eliminado, né? Muito peso eliminado. Graças a Deus, a maior parte de gordura, a perda de massa magra foi ínfima. Então, eu tive sim flacidez. Talvez por conta da idade eu não tive tanto no abdômen e nos braços, mas a mama é inevitável. E assim, observem que Valéria, como ela disse, ela perdeu 36 quilos praticamente de gordura, e mesmo tendo o ganho de massa muscular, mas gente, por mais que o paciente seja jovem e tenha ali uma produção de colágeno satisfatória, mas 36 quilos de gordura é um volume absurdo. Não dá tempo, não tem como o corpo conseguir recuperar, tá, essa elasticidade da pele para que você não tenha um excesso de flacidez, tá? Então, assim, Valéria, como ela disse, ela não ficou tão insatisfeita com relação à parte abdominal, mas com relação à mama, ela disse que trouxe um grande desconforto para ela. Como eu tenho outros pacientes que trazem também, tá, essa queixa de que abdômen, em flancos, região inferior de braço, sentem um grande desconforto, e eles dizem que estão felizes, claro, porque melhora, sem dúvida alguma, a autoestima, melhora a qualidade de vida, passa a ter, como você disse, a gente não trata apenas a perda de peso, a gente busca melhorar sono, melhorar desempenho, isso melhora a cognição, isso te melhora como pessoa, como esposa, no seu caso, como advogada. E sim, após esse autorreconhecimento, né, aliás, esse novo reconhecimento, quando você se olha ali frente ao espelho, que você consegue eliminar 36 quilos, que você vê que agora a sua autoestima, embora esteja melhor, mas você agora tem uma outra demanda, né, que é a parte da cirurgia reparadora. Você sentiu em você a necessidade de buscar
a cirurgia reparadora? Sim, principalmente porque além da questão estética que a flacidez na mama traz para qualquer mulher, tem também o desconforto causado pela dermatite, até uma assadura. Então, eu sinto a necessidade de realizar essa cirurgia reparadora, não só realmente pelo meu bem-estar físico, não para me ver bem, porque como você falou, vale muito a pena. Ainda que não fosse possível fazer a cirurgia reparadora, a mudança é muito satisfatória, mas é necessário sim fazer a cirurgia reparadora. E o que a Valéria diz, né? Que o processo em si já faz valer a pena, mas a autoestima, ela é muito importante, porque uma pessoa que tem a sua autoestima satisfatória, ela com certeza, a tomada dela de decisões é muito mais assertiva. Verdade. Tá? Eu imagino, tá, que você, como uma advogada, ao estar ali se posicionando em uma reunião, fazendo uma defesa, como as pessoas te veem e principalmente como você se vê e agora se coloca, isso muda o resultado. Tá? Inclusive, eu vi esses dias um vídeo sobre Paulo Vieira falando sobre isso, o capital visual. Tá? Que quando você tem um capital visual alinhado, quanto de resultado a mais, quanto você consegue performar a mais. Então a cirurgia, tá, estética, ela é sim relevante, mas para esses pacientes em especial, ainda que tenha esse âmbito estético voltado para a autoestima, é uma cirurgia reparadora, porque como você disse, tem a parte de assaduras, aumenta risco de infecção, porque fica ali com excesso de dobras, tem a dermatite, enfim, é muito desconfortável. Exato. E isso traz até uma desfunção para o órgão que é a pele, porque a pele é um órgão, tá? Então esse excesso de pele, isso é disfuncional. Isso traz problemas dermatológicos seríssimos para a vida dessa pessoa. Então a cirurgia reparadora, ela precisa ser vista não exclusivamente como cirurgia estética para esses pacientes. Mas então você me disse que sentiu a necessidade. E você foi buscar. Como foi essa busca? Você já conseguiu realizar? Me fala como é que foi a sua experiência enquanto paciente, enquanto usuária, né, das operadoras de saúde e também na qualidade de advogada. Como é que tem sido essa experiência para você? Bom, inicialmente eu busquei um cirurgião plástico através do plano de saúde, mas eu não tive sucesso. Então eu busquei um cirurgião da minha confiança, ele me deu um relatório, inclusive elogiou o processo como foi feito a minha perda de peso, porque pela quantidade de quilos eliminados, ele esperava que tivesse muito mais flacidez, mas realmente com a mama ele falou que era um caso de necessidade. E aí eu solicitei um relatório médico, busquei também contigo um relatório para poder explicar para o Poder Judiciário como foi feito o tratamento contra a obesidade. E com isso, primeiro eu fiz uma solicitação direta no plano de saúde, obtive a negativa, infelizmente. O plano se posicionou informando que esse tipo de cirurgia só é liberado para o caso de reconstrução mamária para as mulheres que sofreram câncer de mama. E aí, com isso, eu busquei a tutela do Poder Judiciário e estou aguardando a decisão, mas acredito que será uma decisão favorável, justamente porque nós já temos muito precedentes nesse sentido, já que há um tempo atrás o STJ reconheceu num tema repetitivo que os planos de saúde são obrigados a custear as cirurgias reparadoras após a bariátrica. Então, como naquele momento a cirurgia bariátrica era a realidade em relação ao tratamento contra a obesidade, foi feita esse posicionamento da instituição e hoje nós já temos o avanço de novos tratamentos. Eu sei que o meu emagrecimento é comparado ao emagrecimento de uma cirurgia bariátrica, então da mesma forma são os efeitos. E já existem precedentes no Tribunal de Justiça de São Paulo, exatamente nesse sentido, reconhecendo o direito dos pacientes que se submeteram ao tratamento médico contra a obesidade, até porque, como eu aprendi contigo, doutor, a obesidade não tem fim o tratamento, né? Então, exatamente, é uma doença incurável. Isso, então o tratamento não se esgota no emagrecimento, não se esgota na cirurgia reparadora, a gente precisa ter esse controle para o resto da vida e a cirurgia reparadora faz parte disso. Verdade, inclusive, quando você me solicitou esse relatório para anexar junto com o relatório do colega cirurgião plástico para que você fosse buscar, eu até fui pesquisar
também um pouquinho a respeito da lei, porque alguns pacientes já haviam me solicitado, mas você, por ser uma paciente mais próxima, foi uma coisa que me chamou a atenção. Sim. Então eu fui ler um pouquinho antes de fazer o relatório, e realmente tem isso que você disse. Quando houve esse entendimento do STJ de que após a cirurgia bariátrica poderia haver sim a necessidade de uma cirurgia reparadora, e lá ele pontua após a cirurgia bariátrica, a gente tem que entender o seguinte, o contexto em que houve esse entendimento do STJ foi em um momento em que o que nós tínhamos de grandes resultados no processo do tratamento da obesidade era quase que exclusivamente a cirurgia bariátrica. Verdade. E a cirurgia bariátrica, para vocês entenderem, um paciente que passa por cirurgia bariátrica de sucesso, ele vai perder em torno de 25% até 30% do peso. Quando se trata do tratamento medicamentoso, os avanços são tão exponenciais que no caso de Valéria especificamente, se vocês fizerem aí um cálculo rapidinho, ela perdeu 36 quilos, então ela perdeu em torno de 32% do seu peso corporal, ou seja, inclusive a gente publicou um trabalho científico a respeito disso, como relato de caso, onde Valéria conseguiu ultrapassar as expectativas da própria cirurgia bariátrica. E aí então o STJ, de uma forma descontextualizada, tá? No momento as operadoras elas dizem que se Maria Valéria não passou por uma cirurgia bariátrica, ela entende que Maria Valéria talvez não necessite de uma cirurgia reparadora. Mas se a gente parar para olhar o porquê e o contexto do entendimento do STJ, eu acho que sim, é totalmente plausível você recorrer, você buscar, tá? Do ponto de vista jurídico, como que você pode conseguir essa liminar, não sei se seria esse o termo, em caráter de liminar, ou até mesmo um novo entendimento, uma nova discussão dentro do STJ para que consiga conceder esse mesmo direito à cirurgia reparadora agora para as pacientes que passam por um grande processo de emagrecimento, mesmo sem a cirurgia bariátrica, que inclusive cada vez mais vai ser o tratamento de exceção, ainda mais com a evolução que nós temos aí das medicações e dos novos tratamentos. Mas então, pelo que eu entendi, você deu entrada na operadora de saúde, a primeira resposta foi uma negativa. Isso. E você agora está indo por vias jurídicas para poder você buscar esse direito à cirurgia reparadora. Mas me fale aí, você é advogada, isso. Mas no caso de uma paciente que não tenha ali um advogado ainda da sua confiança, quais são os passos, quais são os caminhos que ela deve seguir? Ela deve ir direto procurar um auxílio de um advogado para já ir pela via jurídica, ou o caminho é esse mesmo? Primeiro ela deve comunicar e solicitar a operadora de saúde. Como é que deve ser esse passo a passo? Bom, o primeiro passo realmente é procurar diretamente na operadora do plano de saúde e apresentar nessa solicitação o relatório médico de quem te acompanhou no tratamento contra a obesidade. Apresentar esse histórico, quanto foi perdido, quanto foi eliminado de massa gorda, quais foram os resultados, quais foram os objetivos desse tratamento e o estado atual. E aí, após a resposta da operadora de plano de saúde, que infelizmente, na grande maioria dos casos é uma negativa, buscar o apoio de um advogado especializado para requerer na via judicial, exatamente em sede liminar, que seja determinado pela justiça ao plano que autorize ou custeie essa cirurgia com o médico de confiança da paciente. Em muitos casos a gente consegue essa decisão já na fase liminar, em outros é necessário ouvir o plano de saúde, que pode solicitar também uma avaliação da própria junta médica para estabelecer se realmente é um caso de cirurgia reparadora ou de cirurgia puramente estética, e ao final, na sentença, a justiça pode determinar sim que o plano faça esse custeio para a paciente. Agora me veio aqui em mente, eu tenho muitas pacientes que não têm, que não têm operadora de saúde, tá? Então elas fazem todo o tratamento por custeio próprio e nesse caso, tá? Finalizou ali o tratamento da obesidade, ela não dispõe de uma operadora de saúde já ali prestando assistência a ela.
Pelo SUS, existe já algum precedente? Existe, o caminho seria o mesmo? Como é que seria na via do SUS fora das operadoras de saúde? Bom, eu não tenho acesso a esses precedentes em relação ao SUS, mas como o SUS também disponibiliza cirurgias reparadoras para quem fez a cirurgia bariátrica, eu entendo que nós podemos usar uma analogia e sim solicitar a efetivação dessa cirurgia através de um processo na Justiça Federal. A grande diferenciação é que, tratando-se de operadora de saúde, a paciente também faz jus, ou o paciente, a indenização por dano moral pela falha na prestação do serviço. E já se tratando do SUS, não, seria realmente só o cumprimento dessa cirurgia. No caso do paciente que ele vai seguir a via fora da operadora de saúde, tá? Por não dispor de uma operadora de saúde ali previamente contratada. Esse paciente, ele deve primeiro, porque quando se trata de um paciente que tem uma assistência de uma operadora de saúde, ele vai primeiro se reportar à operadora de saúde. Isso. E nesse outro caso, ele já deve ir direto, tá, buscar um auxílio de um advogado para buscar as vias jurídicas, ou ele deve primeiro procurar um hospital que preste assistência pelo SUS para cirurgias reparadoras e após, né, e caso haja essa negativa, aí sim buscar. Como é que esse paciente deve transcorrer nisso daí? Ele deve buscar, primeiramente, o suporte junto ao hospital que atende através do SUS. Agora é importante que esse paciente vá munido dos documentos necessários. E aí, nesse caso tenha dúvidas sobre os documentos, é importante já procurar um advogado de confiança para orientar. Mas basicamente é o relatório médico e todo o histórico junto ao médico que fez o tratamento contra a obesidade. Então, gente, o recado que nós queremos deixar aqui para vocês hoje é que o tratamento da obesidade, tá, pode sim, após um processo de grande emagrecimento, lembrando que, como a própria Valéria trouxe aqui, não é a cura da obesidade, o tratamento da obesidade não se encerra após o emagrecimento, não se encerra após até mesmo, ainda que você tenha sucesso na cirurgia reparadora, também não se encerra aí, porque a obesidade é uma doença crônica, progressiva e incurável. Então, essa é uma mensagem que a gente quer deixar. Mas também que você que já passou por um processo de grande emagrecimento, que você entende que você hoje está prejudicada, que uma cirurgia reparadora faria sentido para você, sim, tanto por via de operadoras de saúde ou até mesmo através do SUS, você deve buscar este auxílio. Primeiramente, você vai se dirigir então à unidade a qual possa te oferecer esse serviço da cirurgia reparadora, no caso do SUS, ou a sua operadora de saúde, mas primeiro passar por um cirurgião plástico para você já ir munido do relatório tanto do médico que fez o seu tratamento da obesidade, que iniciou, como também do médico cirurgião plástico, ao qual já fez a sua avaliação inicial. E é importante que nesse relatório contenha quais são as implicações de não realizar essa cirurgia. Exato. Porque às vezes as pessoas pensam, né, o estado atual, mas sim, e quais são as implicações que existem em não se tratar, em não se fazer, não se realizar a cirurgia reparadora? Como eu disse aqui, são muitas, desde transtornos psíquicos que isso pode trazer para aquela pessoa, como também até mesmo afecções, patologias dermatológicas seríssimas que podem acometer, inclusive colocando em risco a vida deste ou desta paciente. O próprio distanciamento social também. O próprio distanciamento social, com certeza, tá bom? Então, assim, esse é o recado que nós queremos deixar para vocês aqui, é a mensagem que eu trouxe, a mensagem que Valéria trouxe para vocês aqui. E assim, se vocês quiserem ver essa entrevista na íntegra, não deixem de olhar o nosso canal do YouTube, Papo Leve, bem como também o nosso blog, que vai estar aparecendo para vocês aqui na tela. Lá vocês vão ter a entrevista completa e uma matéria que Valéria vai deixar lá especialmente para vocês. Obrigada, doutor. Muito obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui contigo falando sobre esse assunto e obrigada por ter sido um divisor de águas também no meu tratamento, nesse sucesso que eu estou vivendo agora. Valéria, o agradecimento é todo meu e parabéns. Obrigada.